duro. Aí você vai entrando aí e vai convidando seus amigos, né? Você já conhece o procedimento. Jackson Ruim, meu parceiro na área, lá de Maceió, tá jogando pesado. Fran Aragão na área, aí ó, valeu Fran é jogador, rapaz. Fran me segue aí nos aulões aí, daqui a pouco ela tá entrando, é isso aí, né? Olha aí a Deb também é minha seguidora. É, vai jogar duro lá no Maranhão. O senhor já tinha falado isso. Bem, a gente joga duro demais. Beleza. Vai bombando de corações. Jogo duro hoje, é? Vamos analisar o jogado, né? Aline, é isso aí, né? Estamos chegando no Rio, hein? Dia 29, Zuc tá no Rio. Mas Zuc não vai dar aula lá não, hein? Dá só uma descansada para enfrentar o aulão Adelante dia 13 de janeiro aqui no DF. É isso aí. Estamos chegando aí. Bomba de coraçõezinhos aí. É isso aí, né? Jogou duro, antecipou o jogado. Não tinha como a gente... Vamos jogar duro. Maranhão aguardando a vinda do Zuc Rambo, né? Você já conhece o procedimento. Vamos bombar de corações. Bacana, né? Vamos lá então? Vamos lá. A galera já tá na área aí, ó. Só os faixa preta mesmo, né? Não adianta, é só os faixa preta que assistem minha aula. Cadê, cara? Aí, agora perdi aqui o controle. Tá aqui. Vamos lá. Cadê aqui? Ué. Pronto. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte, né? Veja que o HC 149-450 DF, né? Julgado agora no dia 21, não é isso? No dia 21, é muito importante, né? Deu uma balançada aí nas redes, né? Jogando duro demais, deu uma balançada nas redes aí, porque veja, após a lei 13.497, né? Após a lei 13.497, que incluiu lá na rol dos hediondos o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e aí você entende que entra no bojo, né, dessa figura típica, tanto acessório e munição, não é isso? Então inseriu lá no rol dos hediondos. Então, veja, em tese, né, você visualiza aí o porte de munição de uso restrito, né, como um delito hediondo, não é isso? Bem, o que aconteceu, né? Logo quando saiu essa lei, eu fiz minhas ponderações, que eu não vou fazer agora. Eu falei que a hediondez vai se aplicar só ao caput, e ainda falei mais, olha, quando se tratar de munição, se for em pouca quantidade, o STF vai afastar a hediondez para aplicar o princípio da insignificância. Falei ou não falei? Aí todo mundo, o STF aplicou o princípio de insignificância na munição de uso restrito, bombar nas redes, não, né? Tem que acompanhar julgado. Veja, mais uma vez aplicou, porque eu tenho 3 julgados do STF aplicando o princípio da insignificância no porte de munição, seja de uso permitido ou de uso restrito.
né? Eu aqui vou mencionar. Veja que no HC, tá aqui o HC, tinha separado, ó, o HC 133984, da ministra Carmen Lúcia, né? Falava, aí a munição estava figurando como pingente, aplicou o princípio da insignificância. Eu tive a aplicação do princípio da insignificância no HC 132876, ministro Ricardo Lewandowski, aplicando o princípio da insignificância numa munição de uso restrito. Aplicou o princípio da insignificância. E uma última decisão, o ministro Ricardo Lewandowski também, aplicando o princípio da insignificância no porte de uma munição de uso permitido, calibre 22. Eu tenho 3 decisões. Eu falei para vocês, princípio da separação dos poderes. Não adianta o legislador andar lá, né, no que a gente chama de síndrome de Alice no direito penal, não é isso? Achando que vai resolver tudo, criando tipo penais, né? Veja, com direito penal midiático. Veja que o STF ele não é obrigado a seguir o que o legislador determina, não. Ele pode entender diferente, ele pode entender que aquela norma é inconstitucional, ele pode entender que aquela norma não se aplica, né? O legislador pode criar o que quiser e o judiciário vai interpretar a lei. É ou não é? Então veja, o STF ele não iria mudar o posicionamento dele, porque o legislador agora está dizendo que o porte de munição de uso restrito tem o caráter de crime hediondo. O STF não iria agora deixar de aplicar o princípio da insignificância, não. Por quê? Porque os fundamentos que levaram a aplicar o princípio da insignificância, sobretudo, veja, princípio da lesividade, princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade, né, o caráter fragmentário do direito penal, não é isso? O direito penal é mínimo, né? Então, não é porque o legislador quer uma coisa, o judiciário vai entender da mesma forma. Princípio da separação dos poderes, não é isso? Vamos lá então, vamos analisar esse julgado. Vamos analisar esse julgado porque foi interessante. O que aconteceu? Um jovem, imputável, praticou delito de roubo, né, em concurso de pessoa e com emprego de arma. Beleza? E aí os policiais encontraram uma munição na casa dele, uma munição de festim de fuzil, ou seja, calibre restrito. Primeiro pergunta que se faz, vem cá, munição de festim, e aí, é munição ou não é munição? Veja, não é uma munição real, não é uma munição, veja, real que eu digo, de ter a ogiva, né? Aquela parte que é pérfuro cortante, não é isso? Não é isso? Pérfuro cortante, pérfuro contundente, né? Mas veja, mas não deixa de ser munição, tem pólvora, beleza? Então foi por isso que ele foi condenado também pela munição. Então tentou descaracterizar essa condenação em sede de TJDF, não conseguiu. Tentou descaracterizar a condenação, eu digo a condenação lá pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por estar com a munição em sua casa, no interior da sua casa. Veja, porque em relação ao roubo, com emprego de arma, com coisa de pessoa, não tem como ele querer absolvição disso. Beleza? Ele estava correndo atrás, era em relação a essa condenação, porque ele tinha uma munição, né, de uso restrito que era de festim. Então, veja, aí a defesa foi ao STJ, e o STJ, numa decisão monocrática, entendeu por manter a condenação. Né? Não conheceu, ou melhor dizendo, não concedeu habeas corpus. Beleza? Não concedeu a ordem. E aí a defesa, o que fez a defesa? Foi ao STF via habeas corpus. Bem, o ministro Celso de Mello, né, antes mesmo de entrar no mérito, ele apreciou a possibilidade do conhecimento do habeas corpus. O ministro Celso de Mello entendeu o seguinte, que ele não poderia conhecer a decisão, não poderia conhecer, ou melhor dizendo, não poderia conhecer o habeas corpus, né, para julgá-lo. Por quê? Porque esse habeas corpus foi impetrado em face de uma decisão monocrática. E é firme a jurisprudência no STF da não possibilidade do conhecimento de habeas corpus quando o habeas corpus é ofertado, não é isso? Em face
em face de decisão monocrática de ministro do STJ. Bacana? Tranquilo. Só é possível o conhecimento de habeas corpus quando essa decisão ela for em face do colegiado, né? Então, veja, do colegiado é uma coisa, em face de um ministro, uma decisão monocrática não, porque aí estaria materializada a supressão de instância. Beleza? Tranquilo. Muito embora o ministro entendeu que não poderia conhecer do habeas corpus, ele colocou na decisão dele o seguinte: olha, eu não posso conhecer do habeas corpus, mas é firme também o posicionamento nessa corte, né, lá no STF, no sentido de que se há uma notória ilegalidade, eu posso não conhecer do habeas corpus, mas eu posso conceder de ofício a ordem. Entenderam ou não? E qual foi o entendimento? O ministro entendeu o seguinte: olha, essa conduta de ter uma munição, né? Veja, uma munição, mesmo que seja de uso restrito, é uma munição de festim que não oferece qualquer lesividade, não tem qualquer potencialidade lesiva. Veja, essa conduta ofende, né, o caráter subsidiário do direito. Não é isso? Essa conduta se opõe ao princípio da fragmentariedade. Essa conduta se opõe ao princípio da lesividade. Entenderam ou não? Então, veja, o ministro entendeu que ali estava caracterizada uma notória ilegalidade. Tá certo? E resolveu apreciar o contexto fático no sentido de conceder a ordem de habeas corpus e absolver aquele agente pela prática do delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, né? Porque ele estava lá com uma munição de uso restrito. É importante que quando o ministro cita a lesividade, ele fez referência, né? Fez referência no julgado a 3 julgados do STF que trataram de assuntos similares. E esses 3 julgados do STF que trataram de assuntos similares, não é isso? Veja, são aqueles julgados que eu tinha mencionado para vocês, né? Que eu acabei de mencionar para vocês aqui. E ele falou assim, olha, olha como ele mencionou. Com efeito, a colenda turma dessa Suprema Corte, ao julgar casos semelhantes ao que ora se examina, todos eles referentes ao Estatuto do Desarmamento, veio acolher pedidos de habeas corpus em decisões consubstanciadas em acordos assim ementados. E aqui ele cita as 3 decisões. Ou seja, ele fala em casos semelhantes, né, que não foi verificada a potencialidade lesiva, porque, veja, e aí ele menciona, ele fala o seguinte, olha, o fato de uma pessoa possuir uma munição sem a arma, essa conduta ela não oferece lesividade, não é isso? É o que eu vou chamar aí de munição desarmada, né? E aí ele cita inclusive um trabalho do professor Luiz Flávio Gomes, quando ele menciona que a munição desarmada, veja, ele menciona munição desarmada, leia-se, munição isolada sem chance de uso por uma arma de fogo, e ele menciona, não oferece, né, qualquer tipo de ofensividade a bem jurídico, não é isso? Então, veja, quando ele trata da lesividade, ele faz referência ao que eu chamo aí de munição desarmada, né? O que vem a ser denominada munição desarmada. Você não tem a arma desmuniciada? Sim ou não? É a arma sem munição. E munição desarmada? Munição desarmada é a munição sem arma. Então, a munição desarmada não oferece qualquer tipo de ofensividade a bem jurídico. Porque o que o cara vai fazer com a munição? Não é isso? Agora, veja, a arma não está ali, apenas foi uma munição encontrada na mão daquele agente. Entenderam ou não? Então, importante essa decisão do STF nesse sentido. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, veja que além de entender que não oferecia qualquer tipo de ofensividade, né, que a conduta também, veja, não era uma conduta que provocava qualquer tipo de lesão ao bem jurídico, entendeu o ministro que o fato também era insignificante.
né? Que o fato era insignificante. E veja, por ser insignificante, ele entendeu que estavam presentes os vetores, né? Os vetores que o STF entendeu que devem ser seguidos para a aplicabilidade do princípio da insignificância. Bem, o ministro entendeu que estava presente a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, olha só que interessante. Se ele entende que eu tenho aí o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, como eu posso entender que o porte ou posse ilegal de arma de fogo, né, de arma de fogo, aí no que se refere à munição, né? Como eu posso entender que o porte de uma munição ou a posse de uma munição de uso restrito tem a roupagem de crime hediondo? Porque, veja, há uma incoerência, né? Se tem a roupagem de crime hediondo, a reprovabilidade da conduta, ela não é reduzida. Entenderam ou não? Para que eu venha aplicar o princípio da insignificância, eu tenho que entender que aquele delito não é hediondo. Por quê? Porque um dos vetores da aplicabilidade do princípio da insignificância é o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, do comportamento. Quando eu estou etiquetando uma determinada conduta, né, criminosa, veja, estou etiquetando como crime hediondo, é porque eu entendo que aquele comportamento tem uma alta reprovabilidade. Então, é incoerente aplicar princípio da insignificância numa determinada conduta que tem a roupagem de crime hediondo. Deu para entender isso? Veja, e é por isso que eu estou chamando sua atenção aqui, né? E aí, o princípio da insignificância é bom você saber, né? O princípio da insignificância não tem previsão no Código Penal. Olha aí, o princípio da insignificância não tem previsão no Código Penal. Beleza? Tranquilo? Né? Ele é aplicado, veja, mas não tem previsão no Código Penal. E importante ainda você saber que o princípio da insignificância, qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? É uma causa de exclusão supralegal da tipicidade. Não tem previsão no Código Penal, não tem previsão na legislação penal, não só no Código Penal, como também na legislação penal pátria. Por isso que é uma causa supralegal, ou seja, não está previsto na lei. Mas é uma causa supralegal de exclusão de quê? Da tipicidade, né? No plano material. Eu posso também falar no plano substancial. Joguei duro com você agora. Entenderam ou não? Pois bem, o que a gente começa a visualizar dessa decisão, né? Isso, né? Princípio de significância, doutrinário, é isso? Que a gente começa a verificar dessa decisão? Começa a verificar o seguinte, é importante ainda, né? Acabei que eu não falei aqui, quando do julgado, o ministro Celso de Mello ainda citou lá a obra de Ferraioli, né? Citando lá o garantismo penal, dizendo o seguinte: olha, o Estado ele não pode dar uma roupagem criminosa a condutas que não venham aí oferecer um perigo concreto. Não é isso? Lá na sua obra Direito e Razão, a Ferraioli, veja, na teoria do garantismo penal, impõe essa limitação ao Estado. E ele cita no julgado, inclusive, a obra de Ferraioli, né? Direito e Razão. Então, veja, bem garantista a decisão, não é isso? É muito importante, muito importante. Bem, como eu estava mencionando, o que a gente pode, entender? Qual seria a síntese desse julgado? A síntese desse julgado é o seguinte, pessoal, é o que eu já estava falando anteriormente. Veja, o legislador viajou, né, no sentido de entender pela roupagem, né, de crime hediondo na conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Viajou, tá certo? Porque, veja, o STF, ele aplica o princípio da insignificância. O STJ tem outra pegada, né? Mas o STF entende, mesmo sendo crime de perigo abstrato, o STF aplica o princípio da insignificância quando se trata de munição. O STF já tinha aplicado essa concepção em casos similares anteriormente,
Não é isso? Aí saiu a lei dizendo, ó, agora é hediondo o STF. Para mim não interessa. E aí, que é hediondo? Não, para mim, veja, é hediondo, mas aqui eu acho que não. Né? Porque para aplicar o princípio de significância, o STF tem que entender, né, que aquela conduta ali não está revestida de hediondez. Porque um dos requisitos para a aplicabilidade do princípio de significância é o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. E se uma conduta ela tem se uma conduta ela tem um reduzido grau de reprovabilidade, eu não posso entender que essa conduta tem uma roupagem hedionda. Deu para entender isso? Entenderam ou não? Bem, qual a conclusão que eu já tinha falado antes, né? Antes mesmo de sair essa decisão, qual a conclusão que você chega? A conclusão é o seguinte, pessoal. Eu entendo que o STF ele vai afastar a hediondez quando se tratar de acessório e munição. Isso eu já tinha falado para vocês, lembram? Falei ou não falei para vocês? Bomba de coraçõezinhos aí. Eu não falei, vai sair uma decisão do STF em que o STF vai afastar a hediondez e vai aplicar o princípio da insignificância quando a gente for acusado, né, condenado no porte de uma munição de uso restrito. Falei ou não falei isso? Né? Se está na área aí, aqui as mensagens não estão chegando aqui. Não é isso? Bem, tá. Aí você vai falar assim, professor, mas a munição era de feixim. É por isso que ele fez alusão ao princípio da lesividade. Não, beleza. Veja, se você lê o julgado, aí você tem que ler o julgado, nem ementa não. É o julgado todo aqui, ó. Nem ementa não. Ementa é só aquilo ali que o pessoal fica publicando na internet. Lê o julgado. Se você ler o julgado, você vai chegar à seguinte conclusão. Mesmo que fosse uma munição real, o ministro Celso de Mello iria aplicar o princípio da insignificância. Porque a todo tempo no julgado, ele lança a mão de obras que citam lá o princípio da lesividade, o princípio da ofensividade. Em todo julgado, ele cita diversas obras, Ferraioli, Luiz Flávio Gomes, né? Veja, ele cita, né? Professor César Roberto Bittencourt, muito citado aqui nesse julgado, beleza? A ementa é muito resumida, né? Entendeu? Porque se você só ler a ementa, aí você vai falar, professor, é claro que ele entendeu pela ausência da lesividade, porque era munição de feixim. E se fosse uma munição real, acho que ele não aplicaria. Aplicaria sim. Tanto aplicaria que para aplicar o princípio da insignificância no que se refere a uma munição de feixim, ele fez alusão a 3 julgados que aplicaram o princípio da insignificância a uma munição real. Entenderam ou não? Entenderam? Ele fez referência a 3 julgados. Beleza? Tranquilo? Então, é isso, né? Então, veja, as pessoas tomaram um susto, né? Agora a possibilidade do princípio da insignificância, no porte de munição de uso restrito. Meu Deus! O STF! O STF não, o STF deu 3 decisões nesse sentido. Qual a novidade? Aí fica todo mundo aí, sabe? O pessoal parece que não estuda julgado. É a linha que está... Eu falei, o STF vai seguir essa linha, eu falei isso há cerca de um mês atrás, né? E você, quando saiu a decisão, você lembrou da live. Quem é que lembrou da live? Agora, eu falei quando ainda não tinha decisão do STF, não. Eu botei a cara e falei, STF vai aplicar o princípio da significância no porte de munição de uso restrito. Pode esperar. Né? E tudo bem, que isso, agora é hediondo, como? Como vai fazer isso? Esse cara tá doido, tá dando bisu errado, não sei o quê. Falei, tudo bem. Como é que eu vou dar bisu errado se há decisões reiteradas nesse sentido? Ele agora vai deixar de... Não. Entenderam? Então, vai apagar para os argumentos que outrora teria utilizado? Não, então, não tinha como, né? A tendência é essa. Bem, isso é importante, porque numa redação de prova, pedir uma redação de prova para falar do Estatuto do Desarmamento, você cresce em cima do examinador. Se você demonstrar o posicionamento do STJ, STJ não quer nem saber de princípio de insignificância em porte de munição, tanto é que manteve a condenação. STJ é o seguinte, é crime de perigo abstrato. Não tem essa, pode, né? Não é munição de feixinho, é munição, pau. É uma munição, crime de perigo abstrato, pau.
Aí o cara tem que correr lá no STF. Beleza? Então, numa redação de prova, né, você demonstrando a alteração legislativa que ocorreu, incluindo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, né, e aí abarcando munição e acessório, lá no rol dos hediondos, não é isso? Você citando isso numa redação, falando inclusive que o STJ é firme no sentido de que o porte de apenas uma munição configura infração penal, não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, né? E aí você menciona, né, se tratar de crimes de perigo abstrato. No outro giro, no que se refere à munição, o STF, veja, agora, né, externou a quarta decisão, né, entendendo pela possibilidade, né, e aí fazendo alusão ao princípio da lesividade, não é isso? E aí você alerta, olha, muito embora a lei tenha sido publicada, né, veja, agora o porte ilegal de munição de uso restrito tem essa roupagem de crime hediondo, em tese, o STF vem aplicando o princípio da insignificância, ou seja, indiretamente o STF vem afastando a hediondez quando se tratar de munição, né? Digo de pouca munição, quando há necessidade de aplicação do princípio da insignificância. Porque ele não pode aplicar o princípio da insignificância num crime que ele entende que é hediondo, porque é incoerente. Porque para a aplicabilidade do princípio da insignificância, a reprovabilidade da conduta tem que ser reduzida. Como que eu vou aplicar o princípio da insignificância num crime hediondo? Já viram isso? Eu nunca vi. Ou é hediondo ou não é. Bacana, tranquilo. Bem, eu continuo no meu posicionamento. Eu tenho certeza não, né? Nem vou falar assim. Mas veja, há uma grande probabilidade do STF afastar a hediondez quando se tratar lá do parágrafo, não é isso? Parágrafo único. Eu acho que o STF vai manter a hediondez só no caput e digo mais. Vai manter a hediondez só no caput quando se tratar de arma de fogo. Porque quando for munição acessória, vai afastar a hediondez. Olha só o que eu estou dizendo, né? Tudo indica. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Aqui eu não vou retornar para falar aqui da questão da Lei 13.497, porque eu já falei, né? A gente fez aí um debate acerca dessa lei. Tranquilo? Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês, né? A gente aqui conversou rápido, falou um pouco aqui em relação a esse HC, né? Que ele não foi conhecido, mas o ministro Celso de Mello ele concedeu a ordem de ofício, né, por se tratar aí de um caso de notória, né, ilegalidade. Ele entendeu que era notória ilegalidade, por isso concedeu a ordem de ofício. Mas ele não conheceu do habeas corpus. Por quê? Porque esse habeas corpus foi impetrado em face de decisão monocrática e o STF não conhece de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro do STJ, somente decisão colegiada. Beleza? Então ele não conheceu, mas concedeu de ofício. Deu para entender também essa questão aí do conhecimento do HC, que o STF não conheceu, porque estava sendo impetrado em face de decisão monocrática, mas por visualizar a notória ilegalidade, porque era uma conduta, veja, que não oferecia qualquer tipo de ofensividade, entendeu por conceder a ordem de ofício, né? Tranquilo? Bacana, né? Deu para entender. Jogou duro demais? É isso aí, então. Beleza, pessoal? Então, apertada a síntese, né? A gente tinha isso para falar. Veja, jogando duro ainda. É importante ainda, né? Mencionar o nosso aulão Adelante. Aulão Adelante, inscrição lá no site, no www.adelante.net.br, né? Aulão Adelante Delegado Maranhão. Aulão Adelante Delegado Maranhão. www.adelante.net.br. A pegada é essa. Vou falar desses 4 julgados lá no aulão, beleza? Vou falar da STJ. Bem, vocês perceberam ontem a gente resolvendo questões do CESP, e eu já tinha falado ontem, olha, o STF vai manter essa concepção de aplicar o princípio da insignificância quando se tratar de munição, mesmo que seja de uso restrito. Ontem mesmo eu tinha falado, não é isso?
E aí tá aí nas redes aí bombando, todo mundo desesperado, todo mundo, deixa eu publicar aqui para o aluno ficar doido. Não, né? Pois o Adelante, na verdade, já estava ligado, né? O Adelante já chega lá embaixo e já fala, não, essa aí é a tendência do STF. 3 julgados nesse sentido. Já joga embaixo já e dá o número da jogada e fala aqui Adelante. Aqui não, né? Aqui não. Beleza, pessoal? Bem, pessoal de Brasília, nosso encontro lá no dia 13 de janeiro, né? 13 de janeiro aqui em Brasília, na LBV, nosso aulão para a Polícia Militar do Distrito Federal. O jogo vai ser duro demais, né? Preparei as questões ali, estão bombando. Veja, olha, eu tô segurando o primeiro lote, pessoal de Brasília. Corre lá, hein? Nosso aulão agora, dia 13 de janeiro. Depois vai acabar a vaga, o cara fica aqui me perturbando aqui, lá no direct. Então já corre lá, já faz a sua inscrição, beleza? Esse concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal vai sair agora em janeiro. E pessoal lá de Goiânia, dia 20 de janeiro, estaremos em Goiânia resolvendo questões de direito penal, parte geral, em teoria e exercícios, né? Um aulão que eu dei aqui em Brasília, eu vou dar lá em Goiânia, 20 de janeiro. Aí entra em contato com o telefone 62 98541 3031. E o pessoal do aulão Adelante, delegado Maranhão, a pegada essa daqui de jurisprudência, né? A gente vai bater muito em cima da jurisprudência lá, questões em cima da jurisprudência. Vou pegar questões anteriores agora da prova de Goiás também e da prova de Mato Grosso do Sul, né? Dar uma analisada lá. Vou montar questões também. Veja, a gente vai fazer um material top, né? Você já sabe que o material do aulão Adelante são mais de 300 itens, né? Mais de 300 itens. Certo e errado é por aí, né? 290, 280. Quem foi sabe que a pegada é essa. Beleza? Então, veja, não tem muito para onde o examinador correr, não. Tá? Entra lá no site no www.adelante.net.br. Primeiro também quero agradecer o pessoal que está fechando com a gente, porque eu acho que até semana que vem a gente vai fechando o primeiro lote lá do pessoal do Maranhão. Beleza, pessoal, no boca a boca aí, realmente não deu para fazer tanta propaganda, mas o boca a boca foi maneiro, porque tá bombando o site. Beleza? Hoje tem live com questões do CESP? Não, né? Hoje a gente fez essa live aqui, só para dar uma debatida. Beleza, né? Tranquilo? Depois a gente faz aí, porque me pediram para fazer essa live, né? Então, veja, preparei aqui os julgados, dei o julgado para vocês. Anotaram os julgados aí? Vocês querem os julgados? Querem os julgados que foi aplicado o princípio da insignificância no porte de munição pelo STF? Anota aí. Eu vou te passar de novo. Qualidade da aula não tem retorno. É claro, né? Não é porque eu faço... que vocês até conhecem, né? Vocês até conhecem, né? Olha, professor, fala aí que eu gosto quando você fala. Posso falar? Pode. Não é porque eu faço de graça, gratuitamente, que eu faço de qualquer jeito, né? Eu tenho amor pelas coisas que eu faço. Beleza? Não me interessa se eu não estou ganhando nada. Eu estou ganhando aqui o sorriso de vocês, eu estou ganhando a aprovação de vocês, estou ganhando a felicidade de vocês. Isso me deixa feliz. Pronto, acabou. Né? Se eu quero ajudar, né? Tem muita gente tem gente chateada com o Zuc aí, sabia disso? Muita gente chateada com o Zuc aí. Muita gente falando que não gosta do Zuc, né? Teve uma aluna, né? Vou contar aqui uma fofoca. Vamos contar então. Tem uma aluna que falou, aí ficou chateada com alguma coisa, né? Aí se aborreceu comigo. Aí falou lá que é por isso que tem um monte de professor que não gosta de mim. Filho, veja, bem, eu falei assim, mas olha, eu não tenho como agradar todo mundo não, né? Rapaz, tem não sei quantos seguidores, né? Veja, o professor tem o direito de gostar de quem ele quiser, da esposa dele, da filha dele, né? Veja, né? Eu não tô nem aí, tô nem preocupado, entenderam ou não? Não tô nem preocupado que, porra, sabe como funciona? Eu não fico aí babando ovo de ninguém, não. Eu faço meu trabalhinho aqui, agora quer gostar, gosta, não quer também, problema é dele. Beleza? Não sei se ela inventou essa história, enfim, mas fica aqui já a mensagem, né? Se não inventou, tá aí a história, então. Eu não tô nem aí, absolutamente. Beleza? Tranquilo. Tá. O que eu vou falar agora, cara? Zuc, porque vocês enchem os aulões sem ser curso? Mas eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para isso. Trabalho, faço minhas lives.
o aluno sabe que eu trabalho sério, o aluno vai na minha aula, tem água, tem café, na minha aula eu não deixo o professor ficar risadinha com o aluno, tem reunião, eu falo, ó, não é para ficar rindo para o aluno não quer rir não. O aluno que vem no meu aula ele quer jogar duro, não quer música, não quer nada. Ele tá lá para resolver questões, entenderam? Então é isso, pô, vamos fazer o quê? Né? Eu não sou curso mesmo não, e encho lá o aulão. Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho culpa? Não tenho culpa de nada, meu irmão. Vambora, deixa de Zuki desabafo aqui, né? Eu fiquei chateado com isso. Tem mais ou menos, né? O garoto, ninguém, quem tem uma perfeita aqui, ninguém deve ter. E aí? A minha cara de preocupado com isso. Professor, você ficou preocupado mesmo. Eu fui bolado, falei assim, rapaz, eu vou dar uma risada, mas, rapaz, tem cada um. Vamos lá. Isso. Cadê? O que eu ia falar agora? Então, aí, ó, tirou até meu raciocínio. Aulão. Tá, número do julgado, tá vendo? É por isso que eu falo, bicho, eu não posso perder minha química, né? Não vai perder a benção. Eu já ia perdendo a benção aqui, tá vendo? Fui aqui dar uma aloprada. Vamos lá, no número dos julgados, em que foi aplicado o princípio da insignificância na munição por STF. Não é só esse, não. Eu vou te passar mais aí. Anota aí. Primeiro, a nota do pingente, que querendo ou não, aplicou o princípio da insignificância. HC 133984. HC 133984, segunda turma. Lembra daquela do pingente? O julgado é esse aí. Bem, tá, vamos lá então. Bacana. Tá. 133984 já passei, né? Já. Tá aqui, professor. Beleza. Segundo, pra tu citar na prova, né? Segundo. Até pra você ir lá dar uma lida. HC 132876 DF. HC 132876 DF. Ministro Ricardo Lewandowski. Esse primeiro que eu te dei aí é a ministra Carmen Lúcia, lembra? Ministra Carmen Lúcia do pingente que eu já te dei agora. Esse que eu tô te dando agora, que é o HC 132876, ministro Ricardo Lewandowski, é de uma munição de uso restrito, que não era nada de festim, real, beleza? Aplicação do princípio de significância. E também no recurso em HC 143499, Mato Grosso do Sul, ministro Ricardo Lewandowski de novo, aplicação do princípio de significância agora ao porte de munição de uso permitido. Beleza? Tá, 3. E tem esse agora, né? Que muito embora seja festim, mas era munição, que é o HC 149450. Então veja, você jogar duro, né? Numa prova oral, vocês vão fazer prova oral lá em Mato Grosso? Joga logo, né? Fala, eu tenho 4 decisões do STF aplicando o princípio da insignificância no porte de munição. Algumas dessas decisões incidindo no porte de munição, uma dessas decisões, né? Não, 2 já, então fala algumas. Incidindo no porte de munição de uso restrito, inclusive, né? E aí você repetiu os 2 últimos. Vamos lá, repetir os 2 últimos. Os 2 últimos é o seguinte, é o recurso em HC 143.499 Mato Grosso do Sul, e o último é o de ontem, né? Que é o HC 149450 DF. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Bacana. Eu tô aqui com meus jogados porque eu tô jogando duro. Tem minha pastinha aqui, ó. Essa minha pastinha aqui é só de estatuto de desarmamento. Meus jogados estão todos aqui. Tudo aqui, minha pastinha. Só granada. Ih, jurisprudência tá tudo aqui. Aí agora eu tô fazendo a revisão da jurisprudência pro aulão do Maranhão. Ó, minha pastinha. Só de julgado. Aí eu coloquei aqui, ó. Estatuto de desarmamento. Entenderam? Só de julgado. Entendeu? Aqui não escapa nada, né, filho? Não tem como escapar, não. Né? Ó, aquele julgado que eu dei pra vocês, tá tudo aqui. Aí fala que o cara é adivinhão. Mas aqui, ó. Anota aí um HC, um julgadinho muito interessante. HC 211.834, STJ de 2013, informando que o porte de munição de calibres distintos, o cara responde por 2 crimes. Beleza? Tá? Concurso formal, ele até fala aqui, ó, não há crime único, podendo haver concurso material,
né? Podendo haver concurso material, ele até cita concurso material, mas eu entendo que é formal, enfim, mas vai lá. Aí fala, não há crime, podendo haver concurso material, quando no mesmo contexto fático a gente incide nas condutas do artigo 14 e 16. Ou seja, responde por 2 crimes. Precedente, HC, né? O julgado foi no HC 2118. Não, cadê? Tá aqui. 211.834. Bacana, né? Aqui é a minha pastinha de jurisprudência. Só do Estatuto do Desarmamento. Tem que fazer uma pastinha para você, filho. Ó, tal, meus estudos e tal. Minha pastinha de jurisprudência do Estatuto do Desarmamento. Tudo aqui, né? Só a minha pastinha. Aí, tudo que sai eu vou aqui, ó. Colocando em ordem. Beleza? Aí chega agora no aulão. Tô fazendo meu estudo. Pessoal, vou nessa então, beleza? Tranquilidade? Jogou duro aí então? Cadê a música? Tá vindo aí? Deu pra 40 minutinhos só, tal, bate-papo. Um recado também, né? Professor, você mandou esse recado pra quê? Eu mandei aí. Carapuça serviu, coloca na cabeça aí, sai pela rua dançando. Aquela que eu mandei, aquela letra que eu mandei lá. Vocês ficam rindo, né? Já no aulão do Rio Grande do Sul. Aulão Rio Grande do Sul. Já tá até o embaixador. Depois eu vou fazer uma live sobre. Show de bola. Excelente, mestre. Valeu, galera. Um abraço. Grande focado, jogando duro.